Oi, oi, gente! Prontos para o próximo conto? Fecha a janela, pega um cobertor, pega a pipoca, se deita e vem comigo. Bom, pessoal, o conto de hoje é O Conto dos Sete Passos. Era uma noite fria, aquelas noites em que até o silêncio parece pesado demais. As ruas estavam quase desertas. Alguns postes piscavam de vez em quando, soltando um zumbido estranho, como se estivessem à beira de apagar. As sombras das árvores se projetavam no chão e balançavam com o vento, formando figuras que pareciam se mexer sozinhas. Um homem caminhava sozinho, um casaco fechado até o pescoço. Não conseguia afastar o arrepio que subia pela pele. Ele vinha de um dia extremamente cansativo, a mente exausta, pés doendo. Tudo o que queria era chegar em casa e se jogar na cama. Mas aquela rua sempre lhe causara um certo desconforto. Era longa, estreita e silenciosa demais. As janelas das casas estavam todas fechadas. Não se via ninguém nas calçadas, nem sequer um cachorro latindo ao longe. Era como se o mundo tivesse parado. Foi então que aconteceu. Um passo, seco, firme, e não era dele. O coração disparou no mesmo instante. Ele parou, virou o rosto devagar. Atrás, nada, além da rua escura, iluminada por um poste distante. Nenhuma pessoa, nenhum movimento, somente o vento frio e insistente. Ele tentou se convencer que foi só a madeira do portão rangendo, ou talvez um som dos seus próprios passos ecoando, mas no fundo sabia que não era isso. E quando voltou a caminhar, ouviu de novo. O segundo passo, mais nítido, mais próximo, como se alguém estivesse sincronizado com ele, mas meio segundo atrasado. O arrepio foi imediato, o corpo inteiro ficou em alerta. Era como se os instintos gritassem: você não está sozinho. Ele acelerou o passo, respirava fundo, tentando se controlar, mas a mente já criava imagens horríveis. Pensava em histórias que ouvira na infância, de pessoas que somem no escuro, de vozes que chamam pelo nome na madrugada. Cada lembrança vinha como cortando como uma faca. Então, o terceiro passo ecoou. Dessa vez mais pesado, arrastado. Não era coincidência, não era imaginação. Havia alguém caminhando junto com ele. Mas por que não aparecia? Por que não se mostrava? O homem já não pensava mais em descanso, nem em casa, nem em nada. Só havia uma coisa em sua mente: chegar ao fim daquela rua. Mas parecia que ela nunca acabava. Cada metro percorrido, os postes falhavam, jogando em trechos de escuridão ainda mais sufocantes. Veio então o quarto passo, e foi como um soco no peito. A certeza absoluta de que estava sendo seguido. Ele parou por um instante, tentando ouvir melhor. O silêncio parecia zombar dele. O vento cessara. Nem os grilos cantavam mais. Era como se o mundo inteiro tivesse se calado para ouvir apenas aqueles passos. Ele quis correr, mas não conseguia. As pernas pesavam. Era como se algo o prendesse. E assim, continuou andando, mesmo contra a própria vontade. O quinto passo o atingiu como um trovão. Agora já não era só medo, era pavor. O coração batia tão rápido que parecia querer fugir sozinho do peito. A respiração era curta, nervosa, como se o ar tivesse desaparecido da rua. Cada sombra parecia ganhar forma. Cada esquina parecia esconder olhos que os observavam. Ele começou a suar frio apesar da noite gelada. O medo tinha cheiro, um cheiro metálico, como de ferro enferrujado, e vinha misturado ao vento.
E então, o sexto passo. Foi tão perto que ele quase gritou. Era como se alguém tivesse pisado logo atrás, a poucos centímetros. Ele podia sentir, não só ouvir. Era como se a presença respirasse junto com ele. Podia jurar que o ar quente de uma boca estranha roçava na sua nuca. Ele fechou os olhos por um instante, desejando que fosse apenas um pesadelo. Mas quando os abriu, o mundo seguia ali. E o sétimo passo estava prestes a acontecer. O tempo pareceu parar, o vento cessou, a noite prendeu a respiração. E então veio o sétimo passo. Foi seco, final, absoluto. O som que não deixa espaço para dúvidas. O som que sela o destino. Ele virou-se lentamente, os olhos dilatados, o coração gritando dentro da garganta. E não havia ninguém. Nada. Somente a rua vazia. Somente a escuridão. Ou talvez houvesse algo, agora que não se vê. Algo que não se mostra com os olhos, mas que se sente na pele. O coração no medo mais profundo. Porque afinal, os 7 passos não podem estar atrás de nós. Eles podem estar dentro, dentro da nossa mente, dentro do medo que carregamos. E é isso que torna o conto tão assustador. Porque todos nós já passamos por isso. Todos nós já ouvimos um ruído no escuro e sentimos o arrepio gelado subindo pela espinha. Todos nós já tivemos medo de olhar para trás e descobrir que não estamos sozinhos. E você? Se estivesse sozinho numa rua deserta e ouvisse 7 passos atrás de si, teria coragem de virar? Ou correria sem nem olhar para trás?